Isso aqui é um escândalo. Isso aqui é seríssimo. Olha, aqui não tem bobo, pô. A gente, nós brasileiros, o aposentado que tá vendo isso em casa, deve estar pensando, poxa, como a gente é otário. Muito séria a ausência do ministro da Previdência, Volney Queiroz, hoje na CPMI. Matéria do Estado de São Paulo de hoje, 1 de dezembro. E eu tenho suspeitas que essa matéria aqui fez com que o ministro da Previdência não viesse. Todo aposentado que liga 135 no telemarketing do INSS, são 3 centrais que atendem Recife, Caruaru e Salvador. Recife, Caruaru e Salvador. Por que torna-se suspeito esses 2 pontos, principalmente em Pernambuco, serem muito suspeitos em relação ao poder político que domina o INSS desde 2006? A gente está falando, em 2006, criou-se o ponto de Caruaru de atendimento. Caruaru é a cidade natal do ministro Volney Queiroz, onde seu pai foi prefeito. E a denúncia do Estadão de São Paulo hoje, que é seríssimo no governo Lula. Mês de junho de 2023, o ganhador do pregão eletrônico é um recifense, chamado João Luiz Dias Pérez, no valor de 117 milhões de reais. O senhor João Luiz Dias Pérez foi registrado que durante o pregão eletrônico ele estava no Ministério da Previdência. A sessão de lanche do pregão eletrônico para a seleção das empresas foi aberta das 10 da manhã do dia 22 de junho de 23 e só foi encerrado às 17h20. Dias Pérez passou a maior parte desse período dentro das dependências do governo. Os registros de entrada e saída da portaria no bloco F da esplanada do Ministério mostram que o empresário entrou no local às 10h14 da manhã e lá permaneceu até às 17h32. Portanto, 14 minutos após o início da sessão do pregão e até 12 minutos depois. A agenda pública do então secretário executivo da pasta, Volney Queiroz, registra que ele recebeu o sócio da Provider nesse dia, de meio-dia às 13 horas. Conterrâneo e homem de confiança de Volney Queiroz, uma das pessoas que estavam acompanhando durante essa visita, o Chalegre virou secretário executivo adjunto do Ministério da Previdência um ano depois, em julho de 24. O que leva a crer isso aqui? Quando o relator Alfredo Gaspar mostrou uma foto com Antônio Careca, com Virgílio, quase todos, dos 8, se eu tô me recordando bem, 6 eram pernambucanos, Alfredo Gaspar. Desde que Caruaru se tornou uma central de atendimento, há 20 anos esse grupo domina o Ministério da Previdência, que é o PDT, que é o senhor Lupe. Esses indícios aqui levam a crer que até o telemarketing do INSS está sob suspeita em relação aos números de ligações, de reclamações dos brasileiros. Então, quando o Josimar traz um dado aqui de 70 bilhões por mês, que é o pagamento do INSS, Josimar, chegando a R$1 trilhão por ano, olha como foi predatória o que essas pessoas fizeram. E que leva a gente a pensar que esse núcleo político, ele está lesando o INSS há muito tempo. Com todo respeito a Caruaru, minha mãe é pernambucana, de Limoeiro. Que coincidência! Hoje a central de telemarketing ser em Caruaru, cidade do ministro do Lula, da Previdência, do PDT. Isso aqui é um escândalo. Se a gente for investigar a fundo, isso aqui é seríssimo. É quando o aposentado de 70 anos liga reclamando do INSS, a sua ligação cai em Caruaru, cidade natal do atual ministro da Previdência, que o pai dele foi prefeito. Olha, aqui não tem bobo, pô. A gente, nós brasileiros, o aposentado que está vendo isso em casa, deve estar pensando, poxa, como a gente é otário. A presença do ministro Volney, indicado pelo presidente Lula, ou assinado, atestado aí a indicação do Lula, é uma vergonha. Olha, 5 mandatos de governo do PT nesse século e o que a gente vê é uma série de erros repetidos. Josimar, obrigado pela sua presença. Chegou a gente aqui e foi falado através do relator que o senhor autorizou 35 mil benefícios a partir de lista encaminhada pela entidade INSS, que foi aqui a CONTAG, né? Quando o senhor Alessandro Stefanuto era presidente. E aí eu fico em dúvida, esses empréstimos pro aposentado entender em casa, eles davam o direito de uma financeira ou do próprio sindicato fazer uma venda casada de filiação mediante a uma necessidade de empréstimo do aposentado? Não sei se eu me fiz claro.
É porque um assunto é o desconto de mensalidade associativa que não se relaciona diretamente com o empréstimo consignado. Mas essa venda não poderia estar casada, vocês não identificaram? Porque a gente recebeu alguns relatos de alguns aposentados que eles eram cortejados para receber um empréstimo de R$500, por exemplo, mas ele tinha que se filiar ali no sindicato. Ele tinha que todo mês pagar R$80 para o sindicato. O senhor nunca passou pela cabeça do senhor essa possibilidade? Chegou, acho que em 2023 ou 2024, algo nesse sentido. Acho que até a auditoria do TCU começou com um documento aqui da deputada Bia Kicis, que começou uma apuração lá pelo TCU e havia uma suspeita de venda casada nessa denúncia. Tá. E foi quando eu tive acesso a essa informação, porque começou em 2023. E aí coloquei, inclusive, na minuta da IN 162, que era para proibir qualquer vida casada nesse sentido. Mas, infelizmente, a procuradora, que eu não lembro o nome agora, do TFE, pediu para retirar essa parte do texto. A IN não veio proibindo taxativamente a venda casada, que é uma proibição que está prevista no Código de Defesa do Consumidor, né? Proibida a venda casada. Mas é possível que haja essa possibilidade, é uma questão que pode ser investigada e apurada pela própria CPMI, da ideia de ter correspondente bancário atuando de forma predatória para filiar pessoas à entidade. Não é que a ficha não exista, não é que a filiação não tenha ocorrido, mas foi de forma fraudulenta o cidadão convencido a assinar o desconto de mensalidade associativa. É uma linha de investigação que eu imagino que a PF e a CGU estejam apurando, e o SCPI também pode apurar, convidar bancos aqui, Corbães, para perguntar como é que eles operam isso na ponta. Josimar, quando a gente recebeu aqui o Oliveira e o Stefanuto, eles foram muito parecidos. Eu não sei se o senhor acompanhou o depoimento deles, né? Mas eles jogaram muito para a parte técnica. E você foi muito claro aqui, você falou que não tinha poder decisório nenhum, mas a decisão deles era baseada no seu análise, no seu parecer. Você não se sentiu, de alguma forma, ele jogando a bola para você? Você se sentiu pressionado em algum momento para fazer o parecer da maneira como eles queriam? Não. Nenhum momento? Nenhum momento. E você não se sente ele se eximindo de qualquer responsabilidade e jogando na parte técnica toda a responsabilidade? Essa questão é a justiça que vai ter que decidir, né? Se eles têm culpa ou não, mas o poder decisório é deles. Eles não podem ser eximidos porque o poder decisório era deles. Mas o poder decisório deles, eu entendo, mas eles, quando vieram aqui na CPMI, eles tiraram o corpo fora e jogaram para a parte técnica. Então, é uma oportunidade, se o senhor quiser falar alguma coisa para se defender, é muito oportuno. Você pode dar detalhar o envio de arquivos com dados beneficiários à data prévia sem a devida habilitação das entidades associativas? Não, todas as entidades que tinham autonomia para enviar, porque funcionasse assim o fluxo. Eu acho que é importante isso. As fichas não ficavam em poder do INSS. O processo de celebração do ACT, ele era regido pelo princípio da legalidade. Então, a documentação estava ok, estatuto, certidões, estava tudo ok. Como era um processo eletrônico, celebrava o acordo. E a gente informava para a data prévia, que aquela entidade estava apta para subir os seus filiados. Todas as entidades estavam habilitadas? As que tinham ACT celebrado estavam habilitadas. A última pergunta, senhor Josimar. Por que o senhor ignorou alertas institucionais da CGU e Tribunal de Contas da União sobre irregularidades nos descontos em benefícios previdenciários? Porque foi o que a doutora Eliane Viegas, quando esteve aqui, da Controladoria Geral da União, falou que alertou vocês, inclusive a parte técnica. O senhor recebeu a visita da senhora Eliane Viegas? Elas fizeram bastante reuniões conosco, o pessoal da CGU, com o senhor, comigo e com a equipe da DCBI. O senhor que tinha muitas reclamações. Não, eles estavam apurando isso. Quando chegou o relatório final da CGU, apontando algumas irregularidades, inclusive esse percentual, foi apresentado ao presidente do INSS. Eu estava presente. Senhor Stefanuto. Estava na Procuradoria. E eu não vou dizer que nada fez, porque teve algumas ações, alguns desdobramentos depois dessa reunião. Eu imagino que não tenha vindo na velocidade que a CGU desejava, mas ações foram tomadas sim. Obrigado, senhor Josimar. Obrigado, presidente Viana. Obrigado.